Mauro César Pereira, concorda com o pilhadinho aqui? Flamengo e Palmeiras já passaram e vão disputar quem pode ter a melhor campanha nessa primeira fase? Acho que você não aprende, né? Você sempre com essa coisa precipitada aí de achar que os caras são tudo galinha morta. Eu queria saber o seu prognóstico pro Olímpia esse ano. O que você espera do Olímpia? Né? Já está eliminado. Olha que ele pode pegar o Flamengo lá na frente. Mauro César, eu tô louco para pegar o Olímpia com o Felipe Luiz. Vão ser 2 atropelos rubro-negros. 2, tô louco. Isso já está sendo gravado em Assunção. Daqui a pouquinho está lá no vestiário do Olímpia. Você é um ídolo local agora, de persona não grata, virou um ídolo local, motivador dos paraguaios, né? Um coach. Eu sou um coach motivacional. Isso, de certa forma, sim. Motivou os jogadores do Olímpia, o decano. Ô, Mauro, mas grupos fáceis, né? De Flamengo e Palmeiras. Cada um tem um adversário difícil. Palmeiras, o Bolívar e o Flamengo, a LDU, ou não? Mas a Libertadores geralmente é assim, você vai ter um time, no máximo 2 ali que vão competir. O Palmeiras depende do que o Palmeiras vai jogar, né? Que o Palmeiras não tá jogando nada, né? Tá deixando muito a desejar, quase não se classifica, fez um gol lá contra o Mirassol no último lance lá praticamente para conseguir a vaga. No domingo, não fosse o Estevão, teria ameaçado muito pouco o Corinthians, acho até estranho que se reclama do Estevão. Pô, as jogadas mais perigosas ele participou de quase todas, né? E o Hugo o deteve, digamos assim. E, assim, tem um problema aí que é o jogo na altitude, né? É muito complicado jogar lá em La Paz contra o Bolívar, porque o Bolívar, ele tem altitude e tem um bom time. Essa é a questão. Já era difícil jogar lá contra times ruins, jogadores ruins, times ruins bolivianos. Mas o jogo invertia, né? Nem equilibrava, ele se invertia em termos de quem mandava no jogo por conta da altitude. O Bolívar tem um bom time, né? Tem apresentado boas equipes. E, além disso, tem altitude, então é um adversário muito complicado. Sport Cristal no Peru. Os times peruanos não são muito competitivos, embora o Alianza Lima tenha eliminado o Boca na fase preliminar, né? E o Cerro Porteño, eu diria que o Cerro Porteño, assim, ele ameaça e nunca vira, né? Parece os times do Chile lá. O Olímpia é mais perigoso, eu acho. Até o Libertad acho mais perigoso que o Cerro Porteño. Os jogos duros dentro de casa, o Cerro, e depois sai. Perde em casa, perde fora, nunca vai a lugar nenhum. Classificar vai, agora jogar no Paraguai vai ser duro. Se o jogo contra o Sporting Cristal for logo no começo, que os caras estão motivados, acaba sendo um jogo mais complicado. E o jogo na altitude é um jogo bem chato. Assim, classificar vai, mas eu acho que assim, vai ter alguns jogos duros, vai ter alguma dificuldade, especialmente fora de casa. Ele vai ter problemas, não vai ser assim simples, ganhar do Cerro, ganhar do Bolívar. Sporting Cristal, acho que depende muito de... Os times do Peru pensam assim, sendo mais fraco, em tese... Se você pega no começo da Libertadores, se você tem primeira rodada, segunda, fora contra um time desses, os caras estão ainda motivados, estão no si se puede e tal, é mais duro. No final, quando já estão com os pneus arriados, eliminados ou quase isso, costuma ser um jogo menos complicado. A mobilização é menor, a torcida já não vai tanto, porque já percebeu que não vai, de novo, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, o Bolívar, pela altitude, o Cerro, no Paraguai, sempre são times chatos, jogos duros, pegados, disputados, às vezes violentos, né? Então, vai ter ali alguma dificuldade, mas vai classificar. É o grupo talvez mais difícil do Palmeiras há algum tempo. O Palmeiras já pegou cada grupinho aí que eu vou te contar. Cada carne assada. Agora, dessa vez, eu diria que não chega a ser tão fácil como em tempos recentes, não. Qual clube brasileiro, na sua opinião, Mauro, tem mais chances de ficar fora? Inter ou Bahia. Ou os dois. É a chave mais difícil. Disparada mais difícil. Inter, Bahia, Nacional e Atlético Nacional de Medellín é o grupo mais chato. Todos os times têm torcida, 3 times campeões da Libertadores, mais o Bahia, que hoje é um time emergente no futebol brasileiro e sul-americano, podemos dizer. O Ceni já está lá já desde a outra temporada, mais de um ano, um trabalho já mais consistente, tem bons jogadores, acho que vai ser um grupo muito complicado aquele lá. Muito complicado. Certamente o quarto colocado que vai ser eliminado de tudo, ele vai ser melhor do que alguns terceiros colocados que vão sobreviver para jogar Sul-Americana, ou tentar. Mas o Inter você acha bem mais forte que os outros, Mauro? No time, papel? Bem, não sei, não acho que o Inter vai ser tão superior a ser o Bahia, não, cara. Acho que ele deve ser um certo equilíbrio. Agora, Nacional, Atlético Nacional, assim, os times vieram bem, né, na temporada passada. O Peñarol, que não está muito bem agora, o Nacional está melhor.
Agora, esse Libertadores é diferente, né? É mata-mata, não é mata-mata, mas é jogo em casa e fora. Eu falei, a mobilização é outra. O modo Atlético Nacional andou ambulância para a segunda divisão, né, na Colômbia, né? Não. O Atlético não, que foi o América de Cali. Ah, o América de Cali foi caiu. O América caiu. Passou por lá. Mas agora foi até cabeça de chave agora, né? Então acho que são jogos difíceis, é bem difícil aí. Que vai ser um perde-ganha, né? A tendência é ser um perde-ganha. Jogos duros aí. Vai ser esse grupo, disparado, o grupo mais equilibrado. Acho que qualquer um aí pode se dar bem ou se dar mal. E embora o Peñarol no passado tenha feito uma campanha muito boa, eliminou o Flamengo, que é freguês do Peñarol, historicamente falando, o Nacional tem feito campanhas melhores nos últimos anos da Libertadores. Já veio aqui, já bateu em Corinthians, bateu em Palmeiras, já em confronto de volta. Então, assim, é um time que tem sido mais regular nessas competições. E o Atlético Nacional é um time grande da Colômbia, com muita torcida, já campeão 2 vezes. Enfim, a última foi em 2016. Borra, né? Com aquele time que tinha Copete, o professor Rueda, né? Copete, Borra e o outro que veio pro Palmeiras. Guerra. O Guerra. Guerra, o Berrio. A gente já vai falar que eu vi aí que a torcida do Central de Córdoba está comemorando a torcida do Central Córdoba, porque o Flamengo vai jogar lá. Cuidado com o meme aí, hein? Ontem eu vi uma assim, o cara mandou assim, tá todo mundo festejando, o cara botou no Twitter, todo mundo festejando aqui porque o Flamengo vai jogar contra o Central Córdoba, né? Santiago del Estero. Aí o outro falou, mas você mora aí? Não, moro em Volta Redonda. O cara levou a sério, você mora aí? O maluco, não, eu moro em Volta Redonda, porra. Não, mas o que eu tô lendo aqui, algumas postagens aqui de argentinos, não puedo crer que Flamengo vai vir a Santiago del Estero, não posso acreditar, né? Que o Flamengo vai vir para Santiago del Estero. Aí o outro, Flamengo com plantel repleto de estrelas, vai jogar aqui em Santiago del Estero. Vai ser uma emoção, isso aí vai ser uma emoção. E isso tá viralizando um pouco nas redes sociais. Porque tem torcedor do Central Córdoba comemorando que o grande Flamengo, você vê a dimensão que o Flamengo tomou aí com esses títulos recentes, como o Palmeiras também deve ter tomado, de jogar na cidade deles, que a gente até estava falando ontem aqui que é um acesso difícil, mas o Flamengo tem avião fretado, o Flamengo vai fretar avião para ir, né, para a cidade. Você vê a dimensão que chegou o Flamengo hoje. Mas antes disso, que eu vou querer até perguntar para o Mauro, e ele conhece muita gente na Argentina, muitos repórteres na Argentina, sobre isso, né, sobre a torcida do Central Córdoba comemorando que vai receber o Flamengo na cidade deles. E o São Paulo, Bruno, que se fala muito em Palmeiras e Flamengo, né? Agora, o São Paulo, ele fez uma contratação que depois do Neymar e do Depay, foi a de mais peso aí no futebol brasileiro, né? Não digo que é melhor, mas de nome pesado, que é o Oscar. O Oscar não deve estar ganhando muito menos que o Depay, não, tá? Eu não sei quanto o Oscar está ganhando, não sei se o Bruno sabe, mas o Oscar já foi o segundo maior salário do mundo quando ele foi para a China. Só ficava atrás do Messi, na época que ele foi para a China. E foi um reforço de peso. Agora, o grupo do São Paulo tem o Libertad e o Tajeres, Bruno. São Paulo é o favorito nesse grupo. Qual o peso da contratação do Oscar para essa Libertadores? Porque o São Paulo não fez um bom campeonato paulista. Tudo bem, foi eliminado com uma polêmica bizarra de arbitragem. Mas fez jogos muito ruins esse São Paulo. O São Paulo, o desempenho do São Paulo é muito parecido todos os anos, né? O São Paulo é um time que tem bons momentos, como teve esse ano contra o Corinthians, por exemplo, e um ou outro jogo, mas na média ele é um time que vai sofrendo, né? O São Paulo tem essa dificuldade. O São Paulo, ano passado, na Libertadores, perdeu um jogo só. Na estreia pro Tajeres, lá em Córdoba, que vai enfrentar de novo o São Paulo. E acho até que de novo é a estreia lá em Córdoba, como foi ano passado. Ano passado foi a única derrota do São Paulo na Libertadores. O time foi eliminado pelo Botafogo com 2 empates e caiu nos pênaltis nas quartas de final. É um time que, se tiver todo mundo, os 11 ali, ele é bem competitivo, ele dificulta para qualquer time. Mas é um time que tem 11, no máximo 12, com um pouco de boa vontade, 13. Não passa muito disso. É um time que precisa que algumas coisas aconteçam para que ele vá longe. Eu acho que ele vai ter algum sofrimento nesse grupo.
Eu não acho que o time do Tajeres é muito pior que o do São Paulo. Como ano passado eles ficaram juntos, 13 pontos cada um. Ano passado o São Paulo perdeu lá e ganhou aqui e terminaram empatados em pontos. O São Paulo foi primeiro do grupo pelo saldo de gols. E o Libertad é um time que também pode ter algum problema. Então acho que esse grupo do São Paulo, ele deve passar sim, mas com alguma dificuldade. Mas para chegar longe, depende muito que nos jogos de mata-mata esteja completo e com todo mundo bem. Se precisar trocar 2, 3 ou um ou outro tá mal, não tem. Um time que jogou contra o Palmeiras, você pega o que jogou o último jogo com 3 zagueiros, até foi uma formação que funcionou, o Oscar jogou bem, quase como um segundo volante ali, que o Zubeldia escalou. Ele tem aqueles 11, tem o Pablo Maia que está machucado e o André Silva. E aí já começa a ficar difícil. Então, é um time que precisa que todo mundo esteja bem nos jogos grandes. E aí ele dificulta. Mas se tiver meia boca, 2, 3 fora, ou 2, 3 em má fase, aí o time já perde muito. É um time que vai muito no seu limite. Ele depende daqueles 11, não tem muito elenco, não. E que também sempre dá trabalho em mata-mata. Isso é importante dizer. No último título de Copa do Brasil do São Paulo, que faz aí no ano retrasado, ele eliminou os todo-poderosos aí do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, Ele eliminou o Corinthians ainda. Ele eliminou Palmeiras nas quartas, Corinthians na semi, Flamengo na final da Copa do Brasil. Ou seja, é um time chato em mata-mata. Até pilhado. Esse São Paulo. Acho que uma definição do São Paulo, eu falo muito aqui, ele tem que estar muito bem para competir. Se ele estiver bem, ele compete. Ele quase tirou o Botafogo na Libertadores do ano passado. Ele empatou as duas. Se ele passasse, ele pegaria o Peñarol na semifinal. Você provavelmente diria que o São Paulo ia atropelar o Peñarol. Não ia atropelar o Peñarol. Ia ser jogo duríssimo com o Peñarol. Assim, o São Paulo ele é um time que, ele dificulta pro Botafogo, pro Flamengo, pro Palmeiras. Mas ele precisa de muito pouco para se enrolar com o Juventude, num brasileiro. O mesmo São Paulo que quase tirou o Botafogo, no brasileiro ele perdeu os 2 jogos pro Cuiabá, que foi o último colocado. São Paulo perdeu no Morumbi e perdeu lá. E lá tomou 3 do Cuiabá. No Morumbi perdeu de 1-0. Então, assim, ele precisa estar no limite. Se ele estiver um pouquinho abaixo do limite, ele se enrola com um time mais ou menos. E ele, no limite, ele dificulta para os grandes. Mas ele precisa estar muito bem e os melhores jogadores num dia bom para poder competir forte mesmo. E tem outra, Bruno? O São Paulo, ele joga melhor contra time grande. Sim. O São Paulo, para mim, é um exemplo do time que pega os times grandões, Flamengo, Palmeiras, o próprio Internacional, Corinthians, ele joga melhor. Aí ele pega uma baba, qual é o outro do grupo dele? É o Aliança Lima, por exemplo. Pega o Aliança Lima. Pode dificultar mais, pode jogar pior, quer dizer, não dificultar mais. O São Paulo costuma crescer contra os times que jogam melhor, O Corinthians perdeu um jogo no Paulista, pro São Paulo, no Morumbi. O mesmo São Paulo que empatou com a Inter de Limeira e com o Velo Clube. Com um time titular, não poupou contra a Inter e Velo Clube, foi com o time titular. Sim, é um time que precisa estar mobilizado, assim, é um time que, quando ele está, principalmente no Morumbi, Libertadores no Morumbi lotado, é um fator que mobiliza. Ele precisa estar todo mundo mobilizado, todo mundo focado, ligado, brigando. Se tiver mais ou menos, não compete. Ele, para competir, aí ele é muito chato mesmo, tem que estar todo mundo mobilizado, todo mundo muito perto do seu máximo. E aí, Mauro César Pereira, você não vai acreditar no que eu escutei hoje nesse programa, que não sou eu que estou falando. Tá até lá no Instagram da Jovem Pan, eu acho que eu deixei passar despercebido, Mas saiu da boca de Marcos André nesse programa aqui, eu vou até botar aqui, Jovem Pan Esportes, no Instagram, Que eu vi aqui uma chamadinha, opa, isso aqui me interessa, hein? Que o Flamengo, de acordo com o Marcos André, não sou eu que estou dizendo, tá aqui, a chamada, o Flamengo é o Real Madrid das Américas. Foi o que saiu da boca de Marcos André. Não sou eu que estou falando, é sempre bom a gente saber que Marcos André falou isso, tá aqui. O Flamengo é o Real Madrid das Américas. Faz 16 a 18 pontos tranquilo. E a carinha dele ali em cima é o que me deixa
ainda mais feliz, me deixa ainda mais realizado. É verdade, pô. O Flamengo é o time mais rico da América do Sul no momento. E nesse grupo aí, eu acho que só um jogo duro, se for, é o LDU lá em cima, em quinto, por causa da altitude. O resto aí, ó, o Flamengo do Felipe Luiz vai passar o rodo aí, nesses times aí. Então, não, eu só tô fazendo essa observação, que eu gostei de escutar isso da sua Às vezes boca. a gente se contamina também com quem a gente anda, né? Eu escutei isso, meu dia tá realizado. Ficou feliz? Agora, fiquei eufórico. Agora, o Mauro César Pereira, zoeira à parte, né, com o velho Vamp. Agora, e essa reação, hein, de gente lá do Central Córdoba, da cidade, a cidade é Córdoba o nome, Mauro? Santiago del Esteiro. É 500 quilômetros o de quê? Buenos Aires? É 1.100 quilômetros de Buenos Aires. Santiago del Esteiro fica a 1.100 quilômetros de Buenos Aires. Não é em Córdoba. Então, o time chama Central Córdoba, mas não é de Córdoba. Córdoba é o Talheres, que é do grupo do São Paulo. É mais longe ainda. 1.100 quilômetros. É perto de Salta, Catamarca, aqueles lugares lá que são até turísticos, o pessoal viaja para lá e tal. Tem umas paisagens bonitas. É um lugar mais desértico, digamos assim, é mais isolado. Esse time, ele surpreendeu, ganhou a Copa Argentina. Que o Flamengo vai jogar lá. Esse time foi avançando na Copa Argentina, que é a Copa do Brasil dele, só que é jogo único. E foi surpreendentemente avançando, e ganhou o torneio. Do campeão, né, mano? E ganhou do Vélez, que foi campeão argentino, e vice da Copa da Liga, que foi vencido pelos Estudiantes. O Vélez, ano passado, ele ganhou uma e foi a duas outras finais. No campeonato mesmo, eu acho que ele chegou em 10º, alguma coisa assim, né? Sim, é mata-mata, né? Mata-mata, o Bruno fala que mata-mata pode tudo. Ainda mais um jogo só. Foi avançando, ganhou jogo do Vélez único na final. e campo neutro sempre. Campo neutro sempre, então tem chance. Não tem tanta torcida, esse estádio grande lá deles, lá, todo coloridinho, ele é meio elefante branco, né? Eu até comparo com o estádio de Brasília. Foi construído para a Copa América, né? E não tem demanda. Aí o que acontece? Todos os jogos, quando tem uma decisão, uma Supercopa, algum confronto, os jogos até da própria Copa Argentina, em campo neutro, levam muitos para lá. Então, quando Boca joga, o Racing joga, o Independente joga, o São Lourenço, o Huracan, o River Plate, os grandes, né? Eles vão para lá. Muitas vezes vão para lá, que é a maneira de você justificar a existência daquele negócio lá, daquele estádio, naquele local, porque ele não tem essa demanda toda. Claro, Libertadores e o Flamengo lá deve lotar, os caras vão se mobilizar, vai ser uma atração em toda a região. Mas é um time pequeno que conseguiu chegar na Libertadores, é um feito histórico para eles. Você tem uma ideia, você pega lá o União Santa Fé, tá de novo na Sul-Americana. Você passa lá em Santa Fé, pergunta que torce pro União, e a Sul-Americana, o cara fala, nossa, é um sonho jogar a Sul-Americana. O cara tá eufórico. Imagina o Central Córdoba tá na Libertadores. É igual o meu Vitória. Meu Vitória tá irradiante lá em Salvador. Para menos. Tá na Sul-Americana. Andou pela terceira divisão, agora está na competição internacional, e o Bahia vai para a Libertadores, você não está tão atrás, você está ali, né? Na Sul-Americana. De repente o Bahia pode parar na Sul-Americana. O grupo difícil que ele está pode até acontecer. Não é nada impossível imaginar isso, apesar do bom time do Bahia. Mas eu acho que assim, é normal isso aí. O Flamengo hoje causa uma impressão muito, muito grande, muito boa, porque tem grandes jogadores. Foi campeão 2 vezes recentemente da Libertadores, ganhou do River Plate naquela final, e todo mundo na Argentina, fora a torcida do River, vibrou com o Flamengo, né? Todo mundo, qualquer um lá que não é River Plate, torceu contra o River Plate. Então todas essas pessoas que não são River, elas têm uma boa lembrança do Flamengo, aquela virada nos últimos minutos, né? Todo mundo comemorou muito, o River perdeu. Então, acho que é uma coisa natural que acontece, é a globalização, né, gente? Hoje em dia, os times importantes são conhecidos internacionalmente. O Flamengo está nessa condição, né? É isso, viralizaram muitas, né? Mas muitas mensagens ontem nas redes sociais dizendo: pô, o Flamengo vai vir para Santiago del Esteiro, caramba, que emoção. Então, realmente, foi um negócio que repercutiu muito nas redes sociais aqui no Brasil. A torcida do Central Córdoba comemorando que vai enfrentar o Flamengo na sua cidade, Santiago del Esteiro.